Em destaque no Panorama CBN, Flávio Dino proíbe punição de juízes com aposentadoria compulsória. Jair Bolsonaro tem melhora e sai da UTI. Israel faz operação por terra no Líbano e Trump critica aliados por falta de apoio. Imposto de renda vai ter cashback e declaração de ganhos com bets. Convocação da seleção tem 4 estreias e Neymar fica de fora. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Olha só, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão histórica e alvissareira, se não for revertida no futuro. Decidiu que a aposentadoria compulsória não pode ser mais usada como a punição máxima para juízes que cometem infrações graves. A partir de agora, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, deve aplicar a perda do cargo e do salário nesses casos. Até então, a punição mais alta na esfera administrativa era afastar o magistrado, mas mantendo o pagamento mensal proporcional ao tempo de serviço. Aí você me pergunta, isso é punição? Pois é. Isso era alvo de crítica justamente por ser visto como um benefício. Na decisão, o ministro Flávio Dino disse que a aposentadoria como castigo não tem mais lugar no sistema jurídico atual e ele citou uma mudança feita na Constituição em 2019 para embasar o entendimento. O ministro explicou que, como o cargo de juiz é vitalício, a perda definitiva da função depende de uma ação judicial. Então, Dino definiu um novo rito. Se o CNJ decidir pela perda do cargo, a Advocacia Geral da União deve entrar com uma ação diretamente no Supremo para confirmar a punição. A regra vale para magistrados de todos os tribunais do país, com exceção dos próprios ministros do STF. O caso chegou ao Supremo depois do recurso de um juiz da comarca de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele foi aposentado à força depois do CNJ comprovar que ele favorecia grupos políticos e milicianos em decisões judiciais. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que desde 2006, 126 magistrados foram aposentados compulsoriamente no Brasil como punição disciplinar. Essa decisão do ministro pode atingir, por exemplo, o ministro afastado do STJ, Marco Buzzi, alvo de 2 acusações de importunação sexual. Agora, não podemos deixar de falar que essa decisão vem no momento em que a imagem do judiciário está bem arranhada, né? E na linha de que o óbvio precisa ser dito, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, defendeu que magistrados devem manter um comportamento irrepreensível, tanto na vida pública quanto na privada. Sem duplo sentido aí. Durante uma aula magna para estudantes de direito em Brasília, Fachin destacou que a ética na magistratura exige a rejeição de presentes, benefícios ou vantagens, não diga. Fachin disse ainda que a Constituição é um projeto inacabado e alertou sobre os riscos da judicialização da política e da erosão democrática. O ministro reforçou que o juiz deve ser prudente e evitar manifestações públicas sobre processos que ainda serão julgados. Se os juízes colocarem tudo isso em prática, nem precisa de código de ética, né? No caso Master, a Justiça suspendeu a lei que autorizava o governo do Distrito Federal a usar imóveis públicos para socorrer o BRB, o Banco de Brasília. A decisão, que é liminar, atende a um pedido de políticos da oposição e de ex-governadores, como Rodrigo Hollenberg e Cristóvão Buarque. O juiz Daniel Eduardo Carnacchione, da 4ª Vara de Fazenda Pública, apontou riscos ao patrimônio e falta de transparência sobre a crise de liquidez do banco. O governo Ibanez Rocha, do MDB, planejava repassar 9 imóveis avaliados em mais de 6 bilhões de reais para reforçar o caixa do banco, que o BRB enfrenta dificuldades financeiras depois da compra de carteiras de crédito do Banco Master, que gerou um rombo bilionário. Mesmo com a suspensão da transferência dos imóveis, a Assembleia Geral dos Acionistas está mantida para essa quarta-feira e o governo do Distrito Federal já confirmou que vai recorrer da decisão para manter o plano de capitalização. E a coluna da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo trouxe novas revelações que ligam o governador Ibanez Rocha a todo esse ecossistema financeiro do Banco Master. Documentos obtidos pela reportagem mostram que, em 2019, Ibanez assinou como avalista a venda de R$ 4.400.000 em honorários do seu escritório de advocacia para um fundo gerido pela corretora Planner.
Na época, a Planner era controlada por Maurício Quadrado, que meses depois se tornaria sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. Essa é a terceira transação do tipo identificada, somando quase 53 milhões de reais em repasses do escritório de Ibanez para empresas sob investigação. O governador nega irregularidades e afirma estar afastado da banca de advocacia desde que assumiu o cargo, mas a assinatura dele consta no contrato registrado em cartório. O escritório Ibanez Advocacia afirma que as transações são lícitas e comuns no mercado para antecipar recebíveis com desconto. E o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora no quadro de saúde e foi transferido da UTI para a unidade semi-intensiva do Hospital Particular DF Star, em Brasília. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro confirmou a transferência pelas redes sociais. A mudança veio depois da equipe médica identificar uma resposta positiva ao tratamento contra uma pneumonia bacteriana. Bolsonaro está internado desde sexta-feira, quando passou mal na Papudinha, chegou ao hospital com febre, vômitos e baixa oxigenação no sangue, causada por uma broncoaspiração, e nessa segunda-feira, os médicos registraram recuperação da função renal e queda nos marcadores de inflamação. Apesar do avanço, o ex-presidente continua recebendo antibióticos e faz sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora. Um novo boletim médico deve ser divulgado nesta terça-feira. Vamos para o Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as forças americanas destruíram as principais instalações militares do Irã. Num discurso em Washington, ele declarou que o regime iraniano foi desarticulado e que o país não possui mais capacidade bélica para manter ataques com mísseis. Segundo o presidente, a guerra já atingiu mais de 7 mil alvos em território iraniano. Trump também voltou a questionar a capacidade de comando em Teherã e levantou dúvidas sobre o estado de saúde do novo líder supremo do país, o Ayatollah Mojtaba Khamenei. Muita gente está dizendo que ele está muito desfigurado, que ele perdeu a perna, que ele se machucou muito. Outras pessoas estão dizendo que ele está morto. Ninguém está dizendo que ele está 100% saudável. Ele não falou. O Ayatollah costumava sentar e cuspir ódio de um tipo de um trono. E esse a gente não viu ainda. Agora, apesar dessas declarações sobre propostas também de negociação, o governo do Irã nega que tenha pedido um cessar-fogo. O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos e Israel de promoverem um massacre e afirmou que mais de 200 crianças morreram desde o início da guerra. Guerra que chegou nessa segunda ao 17º dia com o aumento da tensão no Iraque. Por volta das 4 da tarde, explosões foram ouvidas perto da embaixada americana em Bagdá. Segundo a agência de notícias Reuters, um drone atingiu um hotel que hospeda jornalistas e diplomatas. Veículos de imprensa locais informam que o sistema de defesa dos Estados Unidos falhou e que a embaixada foi atingida. No Líbano, a crise humanitária se agrava, o número de mortos chegou a 886, com mais de 1 milhão de deslocados. O governo de Israel confirmou que, além dos bombardeios, realiza uma operação terrestre em solo libanês, uma medida que foi condenada pela Turquia. Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que vai atacar indústrias dos Estados Unidos no Oriente Médio e pediu a saída de civis nessas áreas. No campo diplomático, Donald Trump criticou a postura de países aliados. A União Europeia informou que não tem interesse em expandir a missão naval no Estreito de Hormuz. No domingo, o presidente americano exigiu que 7 países enviassem navios de guerra para liberar a passagem. Só que a Alemanha, Itália e Grécia já recusaram o pedido. A via marítima continua praticamente fechada, ainda que o governo do Irã alegue que o bloqueio se aplica apenas a países inimigos. O preço do petróleo do tipo Brent se manteve em queda nesta segunda-feira. No momento em que eu gravo o podcast, o barril vale cerca de $100, com baixa de 3%. Aqui no Brasil, o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira com a expectativa do mercado sobre índices econômicos, mostrou uma piora da previsão da inflação para o fim do ano. A projeção lá para dezembro subiu de 3,91% para 4,1%. O mercado também elevou a previsão para a taxa Selic, de 12,13% para 12,25%, lembrando que teremos decisão
do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre os juros nesta semana. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,25% aos 179.875 pontos. O dólar comercial caiu 1,6%, cotado a R$ 5,22. O euro vale R$ 6,1, com baixa de 0,84%. E a Receita Federal detalhou as regras do Imposto de Renda de 2026. Uma das principais novidades é o cashback, para quem não é obrigado a declarar, mas teve imposto retido na fonte em pagamentos extras no ano passado. Tem gente que tem restituição e nem sabe. Cerca de 4 milhões de brasileiros devem receber o dinheiro de forma automática em julho. Fala aí o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Nós estamos evoluindo cada vez mais para o momento ideal em que a restituição vai ser automática. Este ano nós damos um passo muito importante nessa direção, do contribuinte que não cai na malha fina não ter que aguardar meses para o recebimento da restituição. Nós estamos chegando lá. Barreirinhas reforça que a declaração pré-preenchida vai estar disponível para todos os usuários com conta gov.br, níveis ouro e prata, já no primeiro dia do prazo, que eu te conto logo mais. No formulário você vai encontrar novos campos para declarar ganhos com apostas esportivas, as chamadas bets. Esses prêmios são tributáveis, mas o imposto só incide se o ganho anual superar R$ 28 mil. Outra novidade é um alerta para ajudar o contribuinte a identificar possíveis erros que podem levar à malha fina, como esquecer de declarar a renda de um dependente. O programa para preenchimento vai ser liberado então na sexta-feira, dia 20, mas o prazo para o envio começa só no dia 23 e vai até 29 de maio. Os pagamentos das restituições vão ser feitos em 5 lotes e não mais em 4. A meta é que 80% das restituições sejam pagas entre maio e junho. Pela regra geral, é obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, o que dá, em média, R$ 2.965 por mês. A isenção para quem ganha até R$ 5 mil e a redução do imposto para quem recebe até R$ 7.350 já estão valendo, mas só tem efeito na declaração que vai ser feita no ano que vem. A declaração desse ano é sobre a sua renda do ano passado. Indo para o Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, o ex-deputado T.H. Joias, Tiago Raimundo de Oliveira Santos, e o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, por suposta atuação para obstruir investigações relacionadas ao Comando Vermelho. Segundo a acusação, o grupo teria atuado para antecipar informações sigilosas sobre operações policiais, o que teria permitido que alvos das apurações adotassem medidas para dificultar a coleta de provas. Também foram denunciados Jéssica de Oliveira Santos e Tárcio Nascimento Salgado, ligados a TH Joias. E a Polícia Civil do Rio investiga se a médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, foi morta por engano por policiais militares em Cascadura, na zona norte da capital. O crime aconteceu na noite de domingo, quando ela saía da casa dos pais. A principal hipótese é que os PMs do 9º Batalhão da região de Rocha Miranda tenham confundido o carro da vítima com o de criminosos que faziam assaltos na região. Imagens de segurança mostram o momento em que os policiais cercam o veículo e chegam a bater com um fuzil no vidro da motorista. E em um dos registros é possível ouvir a ordem dada pelos agentes antes deles perceberem o erro. Eles falam aí, desce, irmão, vai morrer. Isso para a médica que estava dentro do carro e eles não sabiam. Aí quando abrem a porta, os policiais já encontram a Andréa sem vida. A Polícia Militar informou que os agentes envolvidos foram afastados preventivamente e que as armas e câmeras corporais foram apreendidas para a perícia. O Conselho Regional de Medicina e a Unimed Nova Iguaçu, onde a médica atuava, cobraram rigor nas investigações. Essa é a Polícia do Rio de Janeiro. E o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou os convocados para os últimos amistosos antes da lista final para a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a França no dia 26 de março em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando.
Entre as ausências, a que mais chamou a atenção foi a de Neymar. O atacante do Santos estava na pré-lista, mas ficou fora depois de não atuar na partida contra o Mirassol. Ainda assim, Ancelotti disse que se Neymar estivesse 100%, ele ainda pode ir para a Copa. Por outro lado, a lista trouxe 4 novidades. O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, o meia Gabriel Sara, do Galatasaray, e os atacantes Igor Thiago, do Brentford, e Ryan, do Bournemouth. O volante Danilo, do Botafogo, já foi convocado, mas nunca jogou. Tá de volta aí. Ancelotti convoca pela primeira vez o atacante Endrick, do Lyon, os zagueiros Ibáñez, do Al-Ahly, e Bremer, da Juventus. Além deles, voltam Alisson, Douglas Santos e Rafinha, que estavam fora por lesão. Os outros 15 convocados já estavam na última lista de Ancelotti. Todos os nomes estão no site da CBN. Depois da rodada dupla de março, a seleção brasileira ainda vai ter 2 compromissos antes do Mundial. No dia 31 de maio, o Brasil joga contra o Panamá, no Maracanã. A preparação termina no dia 6 de junho, em um amistoso contra o Egito, na cidade americana de Cleveland. A convocação para a Copa do Mundo vai ser no dia 18 de maio. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de mandar o seu nome e a cidade de onde você está ouvindo o Panorama. Vamos falar um pouquinho de Oscar? Porque hoje é o dia da ressaca, né? Gabriel Freitas falou bastante sobre as notícias principais no Panorama da Manhã. Se você não ouviu, ouve lá, porque eu separei agora outras curiosidades que não estavam no Panorama da Manhã. Não teve prêmio para o Brasil, como você já sabe, mas teve muita notícia. Primeiro, a participação do ator Wagner Moura na cerimônia. Ele subiu ao palco ao lado de representantes dos outros 4 filmes que estavam concorrendo com a melhor seleção de elenco. Aí cada um dos atores fez um discurso voltado para os seus diretores de elenco. E Wagner falou sobre Gabriel Domingues, diretor de elenco de O Agente Secreto. O Agente Secreto se passa num Brasil no final dos anos 70. O Gabriel Domingues precisou popular esse filme com pessoas que tinham a cara daquela época, que pertenciam àquela época. Gabriel, você atingiu seu objetivo. Você conseguiu encontrar esses rostos. E fez isso porque cuidou igualmente dos pequenos papéis, da mesma forma como cuidou dos grandes papéis. A vida que cada um desses rostos deu ao filme é incomensurável. Você, Gabriel, usou sua técnica para dar forma a todo um mundo dentro do Agente Secreto. No fim, Wagner saiu do roteiro e falou parabéns em português para Gabriel. E olha, só pela Tânia Maria, Dona Sebastiana, eu acho que já merecia o Oscar de melhor seleção de elenco, mas no fim quem venceu foi Uma Batalha Após a Outra, o maior vencedor da noite, com 6 estatuetas, incluindo o melhor diretor para Paul Thomas Anderson e melhor filme. Outro premiado pelo filme Uma Batalha Após a Outra foi Sean Penn, escolhido o melhor ator coadjuvante. Ele se tornou um dos poucos atores com 3 estatuetas, só atrás de Katharine Hepburn, que tem 4. Só que ele não compareceu à cerimônia. O ator Kieran Culkin, que anunciou o prêmio, até brincou: Sean Penn não pôde estar aqui essa noite, ou não quis, então aceitarei o prêmio em seu nome. Sean Penn não compareceu porque estava em viagem à Ucrânia. Numa rede social, o presidente Volodymyr Zelensky agradeceu o ator pela parceria e apoio ao país ao longo do período de guerra com a Rússia, e chamou Sean Penn de um verdadeiro amigo da Ucrânia. A relação entre os dois não é de hoje, viu? O ator já até presenteou Zelensky em 2022 com a primeira estatueta dele do Oscar, que ele ganhou lá em 2004 pelo filme Sobre Meninos e Lobos. Sean Penn também não foi às cerimônias de Actors Awards e BAFTA, as duas vencidas por ele, e também já minimizou as indicações ao Oscar. E teve climão até. O ator Delroy Lindo, que concorria com Sean Penn como ator coadjuvante pelo trabalho dele em Pecadores,
não aplaudiu a vitória do concorrente e permaneceu imóvel. Outro climão foi fora do palco. A atriz e cantora Teyana Taylor, que concorria como melhor atriz coadjuvante por uma batalha após a outra, se envolveu numa discussão nos momentos finais da cerimônia. Segundo o site TMZ, ela disse ter sido empurrada por um segurança quando tentava voltar ao palco para participar da foto de melhor filme com o elenco. Num vídeo gravado dentro do teatro, é possível ouvir Taylor confrontando o segurança e dizendo para que ele não coloque as mãos em uma mulher. A empresa de segurança confirmou o incidente e disse lamentar que a situação tenha escalado. E o Michael B. Jordan, que levou o prêmio de melhor ator, ele escolheu um fast food perto do Dolby Theatre para forrar o estômago depois da cerimônia. Não serviram nem um canapézinho lá pro pessoal, Daniel Mesquita? Aí ele escolheu um hambúrguer e um milkshake para comemorar numa unidade da rede In-N-Out Burger. E ele tirou fotos também com o pessoal lá, deu autógrafo. Pecadores, que ganhou 4 estatuetas. Outro destaque foi Jessie Buckley, a Agnes do filme Hamnet, que se tornou a primeira irlandesa a receber o Oscar de melhor atriz. Fez um discurso belíssimo, inclusive. E um dos discursos mais divertidos que eu vou destacar aqui para você foi da atriz Amy Madigan, que venceu na categoria Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme A Hora do Mal. This is great. Everybody's asking me, the press knows. Ela diz aí, isso é ótimo, todo mundo na imprensa me pergunta, já se passaram 40 anos e o que é diferente dessa vez? Aí ela fala, é diferente que agora eu tenho esse bonequinho aqui, o Oscar. Eu tava no chuveiro ontem à noite tentando pensar em algo pra dizer enquanto depilava as pernas. E agora eu tô aqui de calças, nem precisava ter me preocupado com isso. Uma figura. Eu não conhecia, aliás, e ela ganhou como melhor atriz em um filme de terror, que é bastante significativo. A cerimônia também teve alguns momentos de manifestação política. Vários artistas usaram broches e acessórios com mensagens contra a guerra e a política anti-imigração de Donald Trump. O ator Javier Bardem, que apresentou a categoria de melhor filme internacional, abriu a fala dele dizendo não à guerra e defendendo a Palestina livre. Já Pavel Talankin, diretor e protagonista do melhor documentário Zé Ninguém contra Putin, pediu, parem todas essas guerras agora mesmo. Já o diretor de Valor Sentimental, o norueguês Joachim Trier, vencedor de melhor filme internacional, disse que adultos são responsáveis por todas as crianças e pediu que não votemos em políticos que não levem isso seriamente em consideração. E entre os momentos mais emocionantes passaram o discurso do ator Michael B. Jordan, citando outros atores negros que vieram antes dele, a diretora de fotografia de Pecadores, Autumn Arkapaw, a primeira mulher a receber um prêmio na categoria, e ainda as homenagens aos atores que morreram no ano passado, incluindo o discurso de Billy Crystal, que homenageou o roteirista Rob Reiner, que foi assassinado ao lado da esposa em casa pelo próprio filho, também a homenagem à atriz Diane Keaton, e eu encerro esta edição do Panorama com a homenagem de Barbra Streisand, de 83 anos, ao amigo, o grande ator Robert Redford, que morreu em setembro do ano passado. – 83 anos, hein? Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Bianca Santos. Agora sim ela tá de volta, hein? Até a próxima! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.